Agora vamos para meu amigo e colega, Dr. Wendy Ellamy, que vai ser o moderador da primeira sessão. Ele é o diretor de avaliação de risco no contexto da zoonose. E isso é muito importante, né? Porque foi recomendado na reunião do México, que foi a primeira, em 2011. Então, Dr. Ellamy Iwande. Muito obrigado, meu caro colega, obrigado. Boa tarde, bom dia, de acordo com o seu fuso horário. Bom, eu estou aqui nessa primeira sessão, num painel muito interessante. Eu gostaria de, primeiramente, dar as boas-vindas ao professor Morgan, que atualmente é um consultor do Global Health no Reino Unido, e ela está cuidando de vários projetos relacionados a infecções emergentes aí na Inglaterra. Desde 2018, ela é responsável por zoonoses e infecções de todo o portfólio daquela agência. Tem um grande background profissional em Uganda e Sri Lanka, e é uma membro respeitável de vários grupos científicos, comitês e grupos de advisory. Também é especialista em medicina tropical e dou-lhe as boas-vindas. Depois temos o Dr. Ryan Uwando, que é um veterinário epidemiologista de uma instituição que tem a sua sede em Roma. Também é responsável por vários pilotos em países africanos, europeus, Oriente Médio e Ásia. Então, muito obrigado, Riley, por se juntar a nós desde Roma. Depois temos um outro colega do Instituto Pasteur em Imunologia e Doenças Infecciosas. Sua especialidade é em saúde pública, em risco ambiental e em desenvolvimento de políticas públicas. Ela tem se envolvido nos últimos 20 anos trabalhando em saúde, inovações de saúde ambiental, que é um componente crítico da One Health Approach. Hoje em dia, ela cuida das coalizões estratégicas na One Health, no que tange a inovações e monitoramento de avaliações de risco. Senhoras e senhores, nós temos uma reflexão exata do que a One Health é, trazendo todos esses especialistas, cada um tratando do estado da arte da sua especialidade. A palavra é sua, doutora Morgan. Muito obrigado pela gentil apresentação. Vou compartilhar minha tela. Bom, bem-vindos e bem-vindas. Esse é o meu primeiro slide. Bom, eu não sei se todos e todas online são entusiastas das avaliações de risco, por isso eu trouxe uma apresentação generalista sobre o assunto. A avaliação de risco é um dos componentes da análise de risco. Identificação de perigos, avaliação de risco, gestão de risco e comunicação de risco são os componentes. E algumas definições que às vezes podem ser um pouco confusos. Perigo é algo que pode potencialmente causar danos físicos, e a presença desse perigo não é automaticamente uma ameaça. Uma ameaça é um evento ou incidente potencialmente danoso, e um risco é a combinação das consequências do impacto ou de um evento ou incidente, ou seja, um perigo, uma ameaça, e associado com a probabilidade de um efeito danoso a indivíduos ou populações de animais ou humanos. Nós tendemos a utilizar impacto e consequências ou probabilidade de maneira intercambiável, dependendo
dependendo do contexto de avaliação de risco sobre o qual estamos falando. Bom, e por que fazemos avaliação de risco? Bom, tem muitas maneiras. Bom, informar os gestores de risco, alertar e informar aqueles que precisam saber dos eventos e de uma maneira comparativa e consistente para gerar preparação e planejamento futuro, para fornecer diretrizes e conselhos para várias partes interessadas, informar a imprensa e também dar conselhos para políticas públicas e para os legisladores. E temos também que garantir os sistemas que estão atuando. Desde que as infecções emergentes são zoonóticas na sua origem, e esses incidentes começam, às vezes, numa interface animal-humana, a avaliação de risco é crucial. Nós temos que incluir o potencial zoonótico, a avaliação do potencial zoonótico das condições animais. Aqui no Reino Unido, nós tivemos uma série de eventos, claro, aconteceram eventos mais sérios há muito tempo atrás, mas nós continuamos em vigilância. Temos aqui uma faixa de metodologias de avaliação de risco. Temos aqui alguns livros da Organização Mundial da Saúde, que são bastante úteis, com avaliação de risco rápida para eventos de saúde pública, ou seja, tanto da Organização Mundial da Saúde quanto do CDC. Os familiares, em termos de guia, um guia que é o ferramental operacional do guia de zoonoses tripartite. Ou seja, é um manual que todos, ou quase todos nós, profissionais da área, utilizamos nessa interface animal-humana. Existe uma diferença entre a avaliação de risco quantitativa e qualitativa. Aquela quantitativa, ela requer o cálculo de dois componentes de risco, a probabilidade e o impacto, e dá um score numérico, geralmente de acurácia desconhecida. Ele é útil para conhecer os riscos quando a data é definida e a probabilidade do impacto está disponível, mas nós temos que tomar cuidado com uma série de dados que são, digamos, questionáveis, ou seja, com precisões decimais muito aparentemente definidas, mas na verdade não são tão acurados. Já a avaliação qualitativa, ela é muito mais útil para uma avaliação de risco rápido, uma abordagem rápida, uma vez que é possível fazer com informação limitada, é mais fácil lidar com as incertezas, delinear as incertezas e usar termos consistentes para designar a avaliação de risco. Aqui temos uma equação, risco é igual a probabilidade vezes impacto, e depende, claro, do contexto. Ou seja, depende da probabilidade ou capacidade de acontecimento dessa transmissão em populações específicas, e o impacto deve ser relacionado com a ocorrência da infecção. Os riscos podem ser influenciados por contextos num ambiente mais amplo, onde as ameaças ocorrem, incluindo a percepção de risco e os interesses públicos da mídia e políticos. E existe também uma chance desses riscos acontecerem, digamos assim, subjacentemente, mas os legisladores, aqueles que fazem as políticas públicas, normalmente eles levam em conta os riscos gerais. Ou seja, considerando aquela equação, risco é igual a probabilidade vezes impacto. Uma avaliação de risco rápida, bom, nós em uma próxima sessão eu vou falar mais detalhadamente sobre isso, mas queria falar aqui sobre a avaliação de risco rápida. As doenças, enfim, elas vêm com a emergência das infecções. Temos que
as preocupações em relação à saúde pública animal e avaliar o quanto a saúde animal vai impactar na saúde humana. Nós temos que reproduzir essas informações em um curto período de tempo, as informações e as evidências têm que ser levantadas rapidamente, antes que outros dados possam chegar e, claro, mudar os resultados finais, mas nós temos que nos basear em todos os dados disponíveis naquele período de tempo avaliado. E tudo se resume a quem e onde. Uma ferramenta de avaliação de risco amplo é muito boa porque acaba definindo exatamente aquilo que nós estamos procurando naquele momento. O resultado de uma avaliação de risco rápido vai determinar o grau de escalonamento das comunicações, se a resposta é ou se a resposta é a indicada, a urgência e a magnitude dessa resposta e o design e a seleção de medidas de controle. E também nós fornecemos informações que dão suporte à priorização de recursos e à priorização de comunicações também. O processo de avaliação de risco rápido é qualitativo. Ele comunica o risco numa hierarquia de termos consistentes e os melhores possíveis. Bom, a consistência é importante se nós usamos alguns descritores mais exatos. Por exemplo, aqui no Reino Unido nós usamos 5 fatores nós usamos muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto. E temos a sua capacidade de acontecimento e o seu impacto em 2 eixos, no eixo cartesiano, e um sistema de cores. E, portanto, a consistência dos termos é importante para que as comunicações sejam claras para o senso comum. E, por exemplo, se a gente usa minor, ou seja, menor em um dia e outro termo em outro evento, isso vai ser confuso para as pessoas. Então, sempre é melhor que um grupo avalie que um grupo, um comitê, concorde com todos esses termos e gráficos. Bom, mesmo para as avaliações de risco rápido, a qualidade da evidência ela deve ser baseada na fonte, e nesse caso ela é bastante útil para avaliar todas as peças de evidência disponíveis devem ser disponibilizadas e quando possível, em um tempo oportuno, ser feita uma atualização dessa avaliação de risco. Bom, é importante distinguir entre conhecimento especialista e boa pesquisa, e experiência e conhecimento baseado em opinião. Ou seja, o primeiro é boa evidência e o último, opinião, não é necessariamente válido. Bom, algumas dicas que podem ajudar. Bom, temos em questão de qualidade de evidência, algumas evidências não são bem aplicáveis para avaliações de risco rápido. Então, temos a qualificação em boa, satisfatória e não satisfatória. As não satisfatórias são, enfim, vamos classificar as evidências dentro dessas 3 características. Nós precisamos ter confiança na sua avaliação de risco, porque a sua avaliação de risco vai ser usada pelos tomadores de decisão, recursos serão mobilizados, portanto, é preciso que tenhamos confiabilidade nessa nossa avaliação de risco. Então, nós temos a questão da incerteza aqui, nessa avaliação de risco, pode gerar muita confusão, e incerteza e confiança podem ser os termos aqui utilizados nessa questão da acurácia da avaliação de risco. Aqui temos as questões de qualidade da evidência, nessa questão de vigilância ou monitoramento nos grupos humanos, animais.
Aqui é como nós fazemos as avaliações. Se a maioria das evidências são não satisfatórias, então a confiabilidade da avaliação não é satisfatória. E temos aqui nas ferramentas operacionais do nosso grupo, temos aqui também os níveis de incerteza e os critérios a serem utilizados para cada nível. Tudo isso deve ser incluído no resultado final da avaliação de risco. Por exemplo, os canais de meteorologia hoje dizem que tem 15% de chance de termos chuva, por exemplo. E, na verdade, às vezes eles têm evidência de que apenas existe 10% de capacidade de chuva. Enfim, as evidências não são tão acuradas e precisas. Bom, como resumo, as avaliações de risco devem ser conduzidas muito rapidamente e, na verdade, às vezes baseadas em evidência muito pobre. Nós precisamos ter uma atenção da mídia, política e profissional intensa, temos que ter evidência científica que resulte em uma boa orientação. As lacunas do conhecimento e as premissas têm que ser claramente delineadas na avaliação de risco, e a confiança e incerteza dá uma visão geral de qualidade da evidência. Nós temos que garantir que o processo de documentação seja completo, com uma visão clara de controle, ou seja, atuar como um registro das decisões e das iniciativas tomadas, e aí todas as decisões tornam-se mais fáceis de explicar e de serem justificadas. Então, as avaliações de risco devem ser transparentes, sistemáticas e objetivas, devem ser rápidas e reproduzíveis, e nós temos que poder rapidamente revisá-las e agir rapidamente. Se precisarmos promover decisão informada, não podemos hesitar em chamar os especialistas na área necessárias, e também são utilizadas para promover as decisões executivas baseadas em risco. Tem que ser comunicadas, claro, e é claro, ela é sempre muito melhor feita numa equipe multidisciplinar, cruzada, e uma equipe que consiga fazer as avaliações de risco baseadas em todas as premissas de risco. Bom, então aqui as avaliações de risco objetivas nem sempre resultam em políticas, intervenções, iniciativas, orientações e relatórios de mídia apropriados. Essas avaliações de risco nem sempre levam aos resultados esperados, e isso é principalmente mais difícil para eventos de impacto alto e de baixa probabilidade. Isso depende muito daqueles executivos que estejam no governo, nas posições de tomada de decisão, e frequentemente, muitas avaliações de risco de alto nível, elas geram uma série de expectativas em relação aos riscos. Mas onde estão os riscos das avaliações de risco? Se a avaliação de risco é bem feita, então os riscos são avaliados corretamente, mas se elas são imprecisas, então nós temos resultados que não condizem com a realidade. Mas é preciso que garantamos que as avaliações de risco sejam baseadas em evidência, para que nós possamos minimizar os riscos a nós mesmos como avaliadores de risco, colocando nossos nomes em jogo. Esse era o meu slide final. Doutor, eu estava quase lhe avisando realmente a respeito do tempo. Obrigado pela apresentação, foi bastante esclarecedora. E se os colegas tiverem mais perguntas, os espectadores tiverem mais perguntas, usem a função de Q&A, ou de Q&A, perguntas e respostas no Zoom. Nós tentaremos responder a todas as perguntas durante o evento, mas respondê-las também após o evento. Eu acredito que, bom, tivemos uma oportunidade de aprender sobre essa avaliação de risco rápida, o porquê, o quando e o como, e agora vamos passar para o Ryan, que vai falar sobre as ferramentas operacionais do JRA. Passando agora a palavra para o
meu colega. JP. Ok, obrigado a todos. Eu sou o Ryan, sou um epidemiologista com a FAO, sediado em Roma. Vou falar aqui sobre avaliações de risco na interface ambiental, animal, humana. Eu tenho alguns slides aqui e acho que vou ter bastante tempo para os poucos slides que eu tenho. Primeiramente, eu gostaria de apresentar vocês para essa ferramenta operacional da avaliação de risco conjunta. Bem, vamos falar sobre como é essa ferramenta operacional. Bem, a avaliação de risco é um processo para fazer uma avaliação setorial, mas a ferramenta real, ela é física. Então, essa ferramenta física operacional foi publicada em dezembro de 2020. Ela foi a primeira ferramenta tripartite do nosso guia e agora está disponível em vários idiomas que vocês podem ver aí, em inglês, francês, russo, espanhol, chinês, árabe e tailandês. Quais são os princípios principais para avaliação de risco em conjunto? Bem, a ferramenta real. Primeiro, eu vou passar aqui sobre por que precisamos de uma avaliação de risco em conjunto. A realidade é a seguinte, tem uma equipe técnica de diferentes setores e eles tentam avaliar o mesmo perigo e quando tenta fazer isso, geralmente eles fazem estimativas diferentes sobre o risco. Então, por exemplo, uma pergunta poderia ser: qual é a probabilidade de uma influenza zoonótica infectar uma pessoa e infectar um animal? E do setor animal, os especialistas dizem que talvez a probabilidade de infecção para aves é alta, a probabilidade de infectar humanos é moderada, e do lado do setor humano, eles dizem que a probabilidade é baixa para infectar aves e alta para infectar humanos. Então, tem aí uma certa tendência, né, de cada setor, né, animal ou humano, para avaliar esses riscos. E aí a gente nem começa a considerar como é que esses diferentes setores veem os impactos, e eu ainda nem incluí o setor ambiental aqui nesse exemplo. Então, existe uma necessidade de fazer uma avaliação de risco em conjunto, porque quando a gente fala de riscos zoonóticos, é isso que tem que ser feito. Então, essas doenças zoonóticas precisam de uma abordagem em conjunto para avaliar o risco. Por quê? Ora, claro, é porque os interessados têm que entender os perigos que estão chegando. E quando a gente tem os setores relevantes participando em conjunto, por exemplo, animal, humano e ambiental, quando estão todos juntos, eles podem coletivamente avaliar onde e por que o risco existe, ou seja, usando seus conhecimentos técnicos e também dados de cada um coletor dos seus respectivos setores, e aí minimiza porque a gente entende as perspectivas em geral e as necessidades de cada setor. A gente também vai falar um pouco de gestão aqui, de quais são os impactos não intencionais que acontecem. E então, agora vamos falar sobre a criação dessa ferramenta operacional. A gente pode usar apenas ferramentas que já existem? A resposta é não, não é tão fácil e nem apropriado, porque metodologias precisam entender completamente os riscos que estão em jogo, e também há similaridades, claro, há muitos desses setores, principalmente na avaliação de risco, mas eles podem operar de forma diferente, porque eles foram criados e evoluíram conforme as necessidades de cada setor, e não alinham os seus especialistas diretamente. Às vezes pode causar confusão quando os setores têm abordagens diferentes em relação aos princípios de avaliação de risco, também quais são os impactos, qual é a confiança, etc. Então, basicamente, muito disso depende das práticas específicas de cada assessor, que eles vão incluir linguagens específicas e nem sempre isso é correspondente ao que acontece no outro setor, porque dificilmente outro setor vai fazer uma avaliação de risco usando as ferramentas existentes antes. É por isso que essa ferramenta operacional em conjunto é necessária. Agora eu vou apresentar a vocês como é essa ferramenta de fato, mais proximamente. Bem,
Essa ferramenta foi construída a partir de ferramentas e recursos que já existiam, claro. E agora a gente tem o quadripartite, que foi incluído para fortalecer os setores ambientais e também com a sua participação. Mas essa ferramenta foi criada com base em um tripartite anterior. Então, é uma ferramenta operacional tripartite padrão, e aí ela permite que a equipe técnica conduza uma avaliação de risco qualitativa em conjunto em níveis nacional ou subnacional, e também considerando aí quais são as diferenças em cada um dos setores envolvidos. Um motivo para essa metodologia escolhida é, novamente, porque a gente está trazendo aí diferentes setores com diferentes conhecimentos técnicos, e também é importante tentar facilitar as coisas, né? Tornando cada vez mais fácil, e a gente vai ter muitos dados diferentes vindo de vários setores diferentes. Então, uma metodologia qualitativa é mais flexível nesse sentido para permitir que diferentes setores possam se juntar e participar. A forma como funciona é que a gente avalia cada risco por vez, e a gente tem também um conhecimento técnico existente, e também os dados disponíveis. Isso aí pode trazer uma avaliação unissetorial para aquele risco, para uma avaliação em conjunto, e a gente vai falar mais sobre isso nos próximos slides. Pode ser algo repetido iterativamente e também atualizado. Nem sempre é uma avaliação rápida do risco, mas é outra metodologia. A gente vê isso sendo feito de forma iterativa, conforme a disponibilidade, e também pode ser feito bem rápido, porque tem uma natureza até simplista. E isso não substitui as avaliações de risco específicas de cada setor, não foi criado para eliminar as outras práticas. Então, as avaliações setoriais ainda continuam existindo e são muito úteis para cada setor específico. Tem muitos usos, né? Tem muitas necessidades para cada setor especificamente. A comunicação entre os setores, claro, ainda vai existir, então tem espaço para uma avaliação de risco monossetorial e multissetorial. As informações de avaliações de risco específicas de setor informam o JRA e vice-versa, ou seja, você tem os resultados aí da avaliação em conjunto e trazer isso a uma avaliação unissetorial para restringir mais os resultados, e basicamente é isso que esse slide está dizendo. Os benefícios do JRA, que a gente viu dessa ferramenta operacional em conjunto, e a gente terá também uma operação prática sobre isso na próxima sessão. Vocês vão ver aí a apresentação seguinte, mas o que a gente viu é que cria uma estrutura nacional e uma abordagem para conduzir as avaliações nos níveis nacional e subnacional, identifica perigos em conjunto, envolve todos os setores relevantes na avaliação de risco técnica, permite que os tomadores de decisão implementem abordagens baseadas em evidência para gestão de risco e comunicação, também promove a comunicação regular entre os setores. Essa é uma das principais formas como a comunicação regular foi criada. E, finalmente, ajuda a identificar informações que faltam e também lacunas do conhecimento, que podem ser preenchidas conforme as interações acontecem. Então, rapidamente, agora falando sobre o background do desenvolvimento técnico e também o piloto do JRA. Tem o guia de zoonoses tripartite, que foi criado com uma variedade de ferramentas tripartites, porque a gente pode ver aqui algumas ferramentas no lado esquerdo, e o JRA é a primeira ferramenta que foi criada com esses tripartites, e desde então existem mais duas ferramentas que foram publicadas, tem a tripartite e a quadripartite, e também outras ferramentas que estão sendo lançadas nos próximos anos. Então, tem 3 ferramentas desenvolvidas juntamente com o JRA. Tem aquela multissetorial, né? E também tem a vigilância das informações. Aqui algumas fotos da prática que fizemos, foi um workshop. E aqui foi os países que completaram os workshops
até março de 2022. Então, eu acho que são uns 20 países aí, uma variedade de perigos zoonóticos foram catalogados. Então, alguns exemplos aí. E, novamente, estamos olhando esses perigos nas interfaces. Então, estamos olhando a probabilidade de impacto, né, de humanos para animais, de animais para humanos, através de vários perigos ambientais, né, conforme acontece para animais e para humanos. E aí, rapidamente, a agenda do workshop JRA, a gente fez um treinamento, né, no dia 0, falando sobre o que era a ferramenta. Dia 1, a gente fez uma introdução com todas as partes interessadas. A gente também fez um exercício de avaliação de risco no dia 2. E dia 3, a gente fez uma apresentação e também falamos sobre os próximos passos. Eu acho que é só isso que temos aqui para essa revisão de 10 minutos, mas tem 10 passos do método JRA. A gente vai revisar, né, quando formos ver toda a ferramenta. Obrigado. Muito obrigada, Ryan. Eu queria lembrar que a gente teve uma apresentação muito boa. Muitos colegas aqui têm perguntas sobre a ferramenta e eu já posso ver algumas perguntas aqui feitas na sessão Q&A. Eu estou muito ansiosa que mais países participem dessa ferramenta JRA. E depois, agora, teremos a Mel para... Bem, estou tão feliz que tantas perguntas estejam chegando aí de vários setores e também estou feliz que possamos trazer alguém do meio ambiente para também dar algumas informações nessa discussão e para que os participantes possam aprender sobre esse setor e como podemos incorporá-lo no nosso trabalho. Então, é com você. Is it okay for all of you? Vocês estão vendo aí meu slide? Sim, muito obrigada por participarem. E obrigado por organizarem esse workshop para compartilhamento de informações. Então, é um prazer estar aqui e compartilhar com vocês algumas inovações que já foram feitas, né? E foram até aceleradas durante a pandemia de Covid-19, em relação aos 10 últimos anos, sobre essa política Uma Saúde. É claro que a gente também pode considerar que temos uma visão para o futuro, considerando a epidemiologia do ciclo da água. Então, eu queria passar o slide aqui. Como vocês sabem, a gente tem que falar da epidemiologia do ciclo da água e também não há mais segredos. Então, o ciclo da água, ele participa de tudo que está emitido pela atividade humana, mas também estamos expostos à água por várias formas. Mas nós somos constituídos por água em torno de 70% a 80% do nosso corpo. Então, quero compartilhar com vocês muito rapidamente uma visão geral sobre a COVID em relação aos lados patógeno, para a gente ter uma visão geral do que tem sido feito em relação à exposição química às pessoas. Então, essa epidemiologia baseada nas águas residuais é fundamental para uma saúde, especialmente durante a pandemia de Covid-19. Muitos cientistas e também especialistas científicos em todo o mundo falaram de biomarcadores, identificaram biomarcadores presentes na água e também trabalharam para descobrir qual era o nível certo de alguns componentes na água para que a gente pudesse desenvolver algumas estratégias e também estatísticas para analisar os dados, para vincular esse monitoramento aos dados clínicos, também para melhorar o monitoramento para as águas residuais. E tudo isso
não só na União Europeia, mas também em mais ampla escala em outros continentes, foi pensado pela epidemiologia para coordenar entre a saúde pública e também autoridades territoriais, também dando ferramentas complementares em termos de métricas de saúde pública, não apenas para duplicar algumas estratégias específicas, mas também para economizar despesas públicas, porque a gente vê que tem muitos problemas no monitoramento, no rastreio e também na avaliação de riscos, e também para colocar tudo isso é um fardo muito grande, né? Então, tem vários parceiros trabalhando junto e também uma coordenação estratégica tem que ser feita nos pontos principais para tomar ações públicas. Então, qual é o futuro do monitoramento ambiental? Bem, aí falamos sobre as peças fundamentais da detecção precoce do evento, também a dinâmica de um surto, como é que acontece, e, finalmente, como é que a gente faz uma avaliação, nem todos os patógenos, mas também os produtos químicos podem ser usados na água para como é que a gente avalia a saúde humana de forma melhor. E muito disso tem a ver com a proteção da saúde ambiental e dos recursos ambientais, especialmente pensando aí nos biomarcadores que estão afetando a saúde humana nos territórios e conforme o ciclo da água, inclusive, claro, essas plantas de tratamento de água, os aquíferos, como é que o reuso alternativo pode ser feito. É claro que a gente pode especificar biomarcadores e conforme, inclusive, descobrir alguns patógenos. Vocês podem ver aqui algum monitoramento específico também para resíduos farmacêuticos e também podemos ter alguns acumuladores em mais larga escala também, incluindo a exposição a produtos químicos medidos na água. Eu não sei se eu passei muito aqui os slides, mas, bem, a gente vê que temos um conhecimento técnico multidisciplinar que foi completamente evoluído e compartilhado entre diferentes instituições, como a OMS, mas também a Comissão Europeia, e mais ampla escala também com o Canadá, com os Estados Unidos, e tudo isso mostra como é que podemos dar mais formas protetivas em conjunto para analisar esse ciclo da água. Tudo isso levando em consideração aí a abordagem Uma Saúde. Quais são os desafios para os países de baixa renda, principalmente os países que não têm muita saneamento básico, né? A gente tem que empoderar as cidades para que tenham sistemas sanitários próprios e sustentáveis. E também temos que desenvolver as instituições regionais. Então, foi muito breve a minha apresentação aqui. Eu só queria compartilhar com vocês realmente, muito brevemente, o que tem sido feito nos últimos 8 anos no nível internacional, porque a gente também pensa na poluição química da água, né? A gente teve, como é que eu posso dizer, um grande valor agregado em relação a como é que tratamos a avaliação de tudo isso. Então, muito brevemente, dos últimos projetos principais europeus que apoia a estratégia europeia para ambiente aquático não tóxico. E para que vocês saibam, tem a EUWFD, que considera 45 pp. Aqui nesse gráfico, essa foto só mostra que a gente pode detectar em bacias hidrográficas entre 70 e 100 mil poluentes detectados. Todos os tipos de origens, pode ser farmacêutica, pesticídica e por aí vai. E todos esses componentes, às vezes, estão aí em níveis muito baixos. E então, a gente tem essa forma de ver qual foi a emissão desse poluente
naquela bacia. A gente faz um monitoramento baseado em efeito, né, de forma retrospectiva, também considerando o fator animal e humano. A gente também avalia os fatores também, conforme as complexas misturas que existem. A gente faz também o uso de algumas ferramentas de modelagem. A gente avalia essas bacias hidrográficas conforme a emissão dos poluentes, o perfil toxicológico também. E é claro que também apoiou os decisores em qual sistema usar. Bom, quando nós usamos alternativas de teste e ajudamos alguns organismos a avaliarem melhor os dados e também a fornecer uma perspectiva mais rápida e abrangente em relação à toxicidade para detectar toxinas de maneira precoce e químicos em geral. Também temos que fazer os testes, mas temos que também usar um modo de ação adaptativo ao estresse e temos todo um ferramental para tanto, ou seja, um ferramental endócrino, e temos o mesmo para o modo tóxico, And we apply that on different water treatment scheme and different engatilhado pela clorina residual, ou induzido, e nas bacias dos rios analisados. Temos também uma revisão para finalizar aqui com uma prova de conceito titulado, que foi usado para o planejamento, e temos mais de 50 países e mais de 50 estações de tratamento. Então, rapidamente, porque o tempo já está esgotando, aqui temos alguns elementos aqui, valores desencadeadores baseado em efeito, e temos aqui um sistema de saúde, considerando o efeito mútuo de todos os elementos, porque é um elemento baseado em efeito, é uma abordagem baseada em efeito. Temos aqui as classes de qualidade química e a estrutura de segurança. Então, podemos detectar o modo de ação e temos os valores desencadeadores com essa equação aqui de quociente de risco, e também temos as classes de qualidade de água e temos os perfis químicos de água para os tomadores de decisão. E, enfim, e todos os processos de tratamento pertinentes. Bom, esse é o meu último slide. Bom, claro, bem resumido, porque isso tudo, enfim, a apresentação inteira foi um resumo de tudo, mas aqui nós estamos fazendo uma coalizão de maior larga escala para as avaliações de qualidade, e temos uma série de acadêmicos, cientistas e instituições pertencentes a essa coalizão, num projeto global, e, claro, estou à disposição para as perguntas e respostas, enfim, para que possamos entender melhor essas ferramentas baseadas em efeito e para fazermos avaliações baseadas em risco. Agora é realmente o meu último slide. Com esse último, eu gostaria de compartilhar com vocês que todas essas inovações nos permitem avaliar melhor os ciclos de água e as adaptações, enfim, é isso que ambicionamos, e temos aqui, junto ao One Health, a iniciativa One Health, melhorar o clima, a biodiversidade e também a inclusão, para proteger melhor os recursos hídricos. E, claro, se o genoma humano está suscetível, não é, a uma pegada química, claro que isso, então, é uma maneira pela qual nós podemos promover essas ferramentas de rastreamento precoce e uma estrutura de comunicação para promover o que a One Health se propõe a fazer. Bom, desculpem por ter sido assim tão rápida,
Muito obrigado, professora. Eu acho que nós lhe demos uma tarefa muito difícil para falar sobre um tópico assim tão profundo. Aliás, para todos os painelistas, e todos estão usando muito bem o seu tempo para colocar a informação precisa e necessária de maneira concisa. Muito obrigado. Que agora nós vamos ter 5 minutos de Q&A, mas os painelistas estarão online, eles vão escrever as respostas para vocês. Mas nós vamos pegar aqui algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui de Dillis. Como vocês comunicam a avaliação de risco quando nós temos informação escassa e como inspirar confiança nos stakeholders quando... Bom, é uma situação meio escorregadia, não é? Então, a palavra é sua e vamos ter aí a oportunidade de responder essa pergunta. Professora Dillis, sim, claro, você está correta, é uma situação bem escorregadia. Quando nós estamos, por exemplo, trabalhando com a Zika, que a Zika estava causando um pânico em todo o Ocidente, e tivemos 3 publicações naquela época que nos deram evidências sobre a transmissão da Zika. E a Organização Mundial da Saúde, o CDC, e todas essas instituições de controle estavam usando essas 3 publicações e que, na verdade, elas eram bastante controversas entre si em relação à orientação e foi muito difícil escolher qual era o melhor conselho dentre as 3. E temos uma orientação baseada em evidência, procuramos ter, mas é muito difícil quando temos publicações controversas entre si. E, na verdade, acredito que temos que... Na verdade, quando nós assumimos que nós erramos, que nós somos imprecisos, as pessoas vão ter ainda assim, um pouco mais de confiança do que se nós insistirmos em dizer que estávamos certos ou não fizermos uma autocrítica. Então, claro, nós fizemos a avaliação, que foi não tão correta, mas baseada em evidência, na evidência que nós tínhamos à época. Então, quando essa evidência muda, claro, nós temos que atualizar as nossas as avaliações de risco, e aí as pessoas vão saber por que você está mudando a sua avaliação de risco, porque as evidências mudaram. Muito obrigado por essa resposta. Eu acho que vocês colocaram essas respostas também por escrito, mas seria muito benéfico, na verdade, porque muitas pessoas perguntaram sobre essa ferramenta operacional do JAR e sobre outras ferramentas, questionando sobre eficiência, então eu vou deixar para os colegas, enfim, para responder essa pergunta. Claro, bom, eu não estive envolvido nesse workshop sobre os parâmetros ou parametrizações do CDC, mas sobre priorização de doenças zoonóticas no país, eu posso falar. Eu sei que isso foi feito por muitos países e esses países talvez não puderam focar em planos de monitoramento e talvez tentaram priorizar as doenças de maior impacto para cada um deles, para cada um dos países, mas fazer uma avaliação de risco para algumas doenças, talvez, bom, é preciso encontrar razões específicas para fazer uma determinada avaliação de risco e priorizar certas doenças, mas se você tiver um surto de alguma doença, por exemplo, no seu país, você vai querer fazer uma avaliação de risco dessa doença que está em surto. E nós todos temos trabalhado com recursos limitados para fazer a gestão de doenças bom, em diferentes áreas geográficas, em diferentes períodos de tempo, em diferentes contextos, enfim, para começar a fazer a gestão dessas doenças. Bom, espero que tenha feito uma comparação razoável sobre essas 2 ferramentas. Obrigado pela sua resposta. Eu estou presumindo que nós temos reservatórios, assim, uma pergunta aqui que talvez fale sobre reservatórios de doenças e qual seria
o impacto para o ambiente. Então, se você puder responder, doutora Armelle, a senhora está no mudo. Bom, você estava falando sobre patógenos, reservatórios de patogênicos, é isso? É, exatamente. Então, talvez a minha experiência seja mais focada na parte química, no contexto químico das doenças. Eu não sei se a minha resposta vai ser, digamos assim, alinhada ao objetivo da pergunta, mas o ponto que eu gostaria de tocar, de chamar a atenção, é que a pegada química providing a strong fingerprint that can eles têm uma pegada que pode generation. atravessar 3 a 4 gerações e eles têm um impacto muito importante, na verdade, na disrupção da expressão genética de todo o sistema corporal, imunológico, reprodutivo, sistema nervoso central também. E esse é o motivo pelo qual nós, quando chega na questão do sistema imunológico, essas pegadas químicas podem impactar a expressão genômica durante uma vida de exposição e também pode criar uma disrupção no sistema imunológico, de maneira que todos os organismos podem reagir, digamos, podem ficar mais suscetíveis a patógenos infecciosos. E, então, a exposição química e a exposição biológica estão muito conectadas em termos dos nossos organismos, na sua capacidade de responder, de lutar contra essas doenças infecciosas. E, claro, se nós pudermos reduzir a carga química no ciclo de água, nós vamos, claro, podermos fazer um monitoramento diagnóstico robustos, vamos poder reduzir a carga orgânica também e a carga patogênica e, claro, pela redução química também outros danos associados. Então, eu acredito, assim, a minha apresentação foi mais relacionada ao aspecto químico do ciclo aquático, considerando que o ciclo aquático afeta todos os organismos vivos e também os territórios físicos. E claro que existe uma relação com esses reservatórios patogênicos, porque se nós não reduzirmos a carga química ao longo do ciclo da água, nós vamos nos tornar mais fracos, cada vez mais fracos e mais suscetíveis a doenças. Eu espero que isso tenha ajudado um pouco a esclarecer a pergunta. Mas talvez só um ponto rápido a adicionar. Os detalhes, enfim, os detalhes, claro, existem vários detalhes em relação a organismos biológicos diferentes e a forma como eles respondem, porque nós temos aí um ser humano tem um ciclo de vida específico em termos de anos sobre a Terra, e nós temos aqui 55, temos um número aqui de 55 bilhões relacionado a uma certa carga química para a Europa e para os Estados Unidos, mas a África está bastante compromissada com esses resultados que queremos, mas entre os patógenos e o risco químico, ou seja, isso é só para dizer que são membros da mesma equipe, digamos assim, o risco biológico, o risco químico e a susceptibilidade aos patógenos. Bom, muito interessante as suas respostas, muito obrigado. Claro, temos muitas outras perguntas. Os participantes estão ainda no painel e talvez vão poder responder as suas perguntas por escrito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sessão. E agora eu vou voltar para o meu amigo Tibli para continuar a condução. Obrigado pela oportunidade de moderar e obrigado aos meus distintos painelistas. Muito obrigado, doutora, pela sua moderação e obrigado a todos os palestrantes também pelas valiosas informações, muito bem delineados os princípios de avaliação de risco e, claro, as ferramentas que complementaram. E agora foram também muito bem sumarizados, considerando o tempo que